irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para compartilhar com os irmãos um pouco mais das nossas lições bíblicas de escola dominical. Desta feita, a lição de número 5 do nosso quarto trimestre de 2024. Quero aqui louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui para compartilhar com os irmãos de uma porção da sua palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente e os demais pastores, vice-pastores e todos quantos estão empenhados na obra do Senhor, fazendo a obra com dedicação. Deus abençoe a todos da escola, da nossa EBD, de superintendente a alunos, que Deus continue agraciando a cada um. E aqui vamos para a lição de número 5, o destino dos salvos, que é o céu, falar sobre o destino dos salvos, o céu, conhecido dos irmãos, que estamos aprendendo sobre as evidências do arrebatamento. E a primeira lição, os irmãos já estudaram aí, nós falamos sobre sinais que precederão o arrebatamento. A segunda lição nós falamos do arrebatamento, trazendo uma definição do que é o arrebatamento, falando aí das duas fases distintas da segunda vinda do Senhor. A lição de número 3 nós falamos sobre os mortos em Cristo ressuscitarão, também falando sobre os mortos sem Cristo, a ressurreição dos mortos sem Cristo, aqueles que vão ressuscitar para serem julgados, e falamos assim, trouxemos qual a finalidade de cada uma dessas ressurreições. A lição de número 4, nós falamos sobre os vivos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, juntamente com aqueles que ressuscitarão primeiro, e ganhar corpo glorioso, corpo igual de Cristo. Glória a Deus por isso. E aqui chegamos na lição do número 5, onde falaremos sobre o destino dos salvos, que será o céu. Um lugar almejado por todos os salvos, onde aguardamos com a esperança viva dentro de nós. Devemos sempre estar preparados para o dia que se chama hoje, né? O dia que se chama hoje, devemos estar preparados para esse encontro glorioso com Cristo, e assim adentramos para as bodas do Cordeiro, primeiro tribunal, depois as bodas do Cordeiro, e assim viveremos com Cristo para sempre. O nosso textuário está em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo já vai dizer aos irmãos de Filipenses e também para nós que a nossa morada é o céu, a nossa cidade está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá nos buscar para vivermos com Ele. A nossa verdade prática vai estar escrita assim: somos apenas peregrinos nessa terra, sabendo que o nosso verdadeiro lar é no céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então nós estamos aqui de passagem e sabemos que muito em breve nós iremos para o céu, quando o Senhor vir nos buscar por meio do arrebatamento da igreja, e aí viveremos com Ele para sempre lá. Então fica aí em mente que aqui estamos de passagem. Não se apegue tanto com as coisas daqui, porque tudo isso aqui vai ficar e só vai apenas aos que verdadeiramente permaneceram fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículo de número 19 ao versículo de número 21. Também Filipenses 3, versículo 20 e versículo 21. O objetivo específico da nossa lição, ou o objetivo geral, melhor dizendo, enfatizar que o destino dos crentes salvos é o céu. É o nosso objetivo geral. E os 3 objetivos específicos, começando aqui do primeiro, explicar os tipos de céu que a Bíblia retrata. Então nós vamos falar dos tipos de céu e que é mencionado na Bíblia.
Não vamos sair fora desse contexto. Há algumas especulações ou algumas teorias aí falando sobre outros céus ou 7 tipos de céu, sendo que a Bíblia relata apenas 3. Segundo, expor a glória que aguarda os cristãos no céu. E o terceiro, definir o céu como um lugar de bem-aventuranças. Então vamos aqui para a nossa introdução. O céu é o destino definitivo dos salvos. É um lugar onde Deus habita e onde existe absoluta perfeição. Então aqui nós já começamos falando qual será o destino final dos salvos, baseado no tema central da lição. É o céu, né? É o lugar aguardado por todos os salvos. Então, definitivo dos salvos. É um lugar onde Deus habita e onde existe absoluta perfeição. Nós vamos tratar disso também no decorrer da lição, sobre a habitação de Deus, que é o céu. Embora seja um lugar de perfeição, o céu não representa uma perfeição imóvel. Então, outra coisa interessante que nós precisamos observar aqui. O céu, sendo um lugar de absoluta perfeição, isso não significa que é uma perfeição imóvel, mas uma perfeição dinâmica e ativa. Então, o céu é um lugar dinâmico, um lugar ativo, onde há, podemos dizer, aonde os seres celestiais estão em atividades o tempo todo, o tempo todo. É importante nós analisar que no céu não haverá noite, não há esse negócio de noite lá, não há tempo no céu. O céu é um lugar temporal, o céu é um lugar onde os seres angelicais estão lá o tempo todo exaltando, engrandecendo, bendizendo, né, magnificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Isaías, quando tem uma visão do trono de Deus, no capítulo 6 do seu livro, ele observa que ele vê o trono e ele vê seres alados, seres angelicais. Ele diz que acima do trono de Deus estavam esses seres. E ele disse que eles tinham 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 voava e com 2 cobria o rosto, e olhavam um para o outro e magnificava, exaltava, glorificava, dava toda a honra, toda a glória ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor, ou Senhor dos Exércitos, como é que está lá. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. João, do mesmo modo, em Apocalipse 4, versículo 1 ao 11, também ele é arrebatado e na visão ele vê a trono, e nesse trono também vê seres reverenciando, falando da majestade do Senhor, exaltando, dizendo que só Ele é digno de honra, de glória e de louvor, e Ele é o que vive eternamente, é o que foi, é o que é e será para sempre. Então João também vê essa dinâmica no céu. Glória a Jesus por isso. Então o céu não é um lugar imóvel, mas é um lugar ativo. Glória a Jesus por isso, para o lugar onde vamos, viveremos para sempre com Deus, louvando e exaltando o seu santo nome. Aqui no primeiro tópico nós vamos falar sobre os tipos de céus. Falar sobre os tipos de céus em que a Bíblia relata, em que a Bíblia descreve. Antes de nós entrarmos, faz necessário nós trazermos essa definição e falarmos um pouco acerca dos céus que a Bíblia relata, até para entendermos qual o primeiro, o segundo e o terceiro céu, que é a habitação de Deus, aonde vamos habitar juntamente com Ele. A palavra grega traduzida por céu é Uranus, que também é a mesma palavra que deu a origem ao nome do planeta Uranus. Mas dando continuidade, refere-se a algo que está elevado ou sublime. Então a ideia aqui é falar de algo muito elevado, de algo sublime. Então estamos falando do céu. O céu é algo sublime. O próprio salmista vai dizer no Salmo 19 que a glória de Deus, a mão de Deus,
as feituras de Deus é visto por meio da natureza, pelos céus, não é? Os céus mostrando a criação, mostrando a identidade divina na sua criação. Então ele vai dizer isso no Salmo 19. Então aqui mostra, falando de um lugar elevado, sublime, a ideia dessa palavra Uranus. Então as escrituras usam tanto o termo hebraico como o termo grego em relação a 3 lugares distintos. Então, como nós estamos falando de relatos bíblicos, faz necessário nós entendermos acerca do que a Bíblia verdadeiramente diz acerca desse céu. Então, quando vamos analisar nos originais, tanto o termo hebraico quanto o termo grego que está aqui, faz relação em 3 lugares distintos. Então, a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós céu em 3 dimensões, podemos falar assim, em 3 dimensões, em 3 lugares distintos um do outro. Então é importante nós observarmos que quando falamos de céu, segundo as Escrituras Sagradas, nós estamos falando de 3 lugares distintos ou de 3 dimensões, primeira, segunda e terceira. E vamos destacar sobre isso nos pontos aqui a seguir. Isto explica porque em 2 Coríntios 12:2, Paulo menciona que foi levado ao terceiro céu. Então Paulo é enfático, é muito claro quando descreve acerca da sua ida ou ser levado, e ele diz que não foi levado ao primeiro nem ao segundo, ele foi levado ao terceiro céu, falando exclusivamente da habitação de Deus e que ele viu coisas indizíveis, coisas gloriosas, só que Deus pediu a ele segredo, disse: não fales disso mais, não fale disso para ninguém, fique guardado para você. Aqui nós vamos falar agora, trazer a definição dos 3 tipos de céu, ou dos 3 lugares distintos que a Bíblia fala quando se trata do céu. Primeiro, céu atmosférico, ou troposfera, como é chamado, né? Céu atmosférico é o espaço visível, ou troposfera, região atmosfera respirável que envolve o nosso planeta. Então, aqui nós estamos falando da atmosfera, da região respirável, aonde tem oxigênio. Para quê? Para que os seres humanos eles se mantenham de pé e vivos, e também assim como os seres viventes. Até os seres das águas dependem de oxigênio para sobreviver, até os peixes dependem do oxigênio para sobreviver. Então, tudo que Deus fez foi pensando no bem-estar das pessoas, do ser humano, pensando sempre no bem das pessoas. Então, em todos os planetas que você fizer uma pesquisa aí, não existe oxigênio, somente no planeta Terra, o lugar em que Deus preparou para os seres humanos. Glória a Jesus por isso. Então, observamos, em Gênesis 7, versículo 11 e 12, por exemplo, vai estar escrito assim: as janelas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Os irmãos sabem que está tratando da época do dilúvio, quando Deus destruiu todos aqueles que habitavam na terra por meio do dilúvio, e exceto Noé e sua família. Agora, aqui a palavra céu diz respeito à cobertura atmosférica que envolve o mundo, que é onde ocorre o ciclo da água. Então, olha como Deus é tremendo, não é? E a Bíblia vai falando acerca desse primeiro céu em que estamos falando. A região, podemos dizer, atmosférica, como já tratamos aqui, a cobertura atmosférica que envolve o mundo, que é onde ocorre o ciclo das águas. Então, observe, a gente fica se perguntando como isso ocorre, né? Há muitas teorias, muitas explicações acerca da chuva. O certo é que é algo inexplicável. Como é que uma nuvem se enche de chuva e derrama sobre a terra? Não é? E como aqui nós podemos observar, foi 40 dias e 40 noites. E a gente olha e vê só sendo algo de Deus. Falando aqui do primeiro céu, o céu atmosférico, a troposfera da terra. Então, só alguém
muito poderoso para fazer tudo isso se realizar, né, de forma maravilhosa, para trazer benefício aos que habitam na terra. O salmista, em forma de louvor, diz que Deus cobre os céus de nuvens. Ele exalta se referindo ao primeiro céu. Então o salmista, ele observa este primeiro céu, observando as nuvens, ele glorifica e exalta a Deus. Ele disse: isso é coisa de Deus, isso não é coisa de seres humanos. Somente Deus tem o poder de fazer tudo isso. E ele canta, louva, exalta a Deus por meio dessa grandeza. Agora, vamos lá. Observando aqui, ó, no segundo tópico, do segundo item, melhor dizendo, do primeiro tópico, céu estelar. Agora aqui nós vamos tratar do segundo céu. O céu estelar ou planetário trata-se do segundo céu, e onde estão as estrelas, a lua e os planetas. Tudo isso aqui, esse segundo céu, também foi criado com uma finalidade. Deus não criou isso aqui por acaso. Deus não fez os planetas por acaso. Deus fez tudo isso com uma finalidade também. Vamos lá? Aqui Salmo 147, verso 4. Mas vamos, as Escrituras usam esta mesma palavra céu para descrever esta região. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Temos a seguinte descrição, observamos. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e seja ele para sinais e para tempos determinados, e para dias e noite. Então, observe aquilo que estamos falando. Deus criou tudo isso com uma finalidade. Então, como disse, como eu comecei dizendo, Deus, tudo que Deus fez, foi pensando sempre no bem do ser humano. E qual a finalidade desses astros, disso criado, das estrelas, do sol, da lua? Então, seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, para que os homens se organizassem, para que os homens fizessem planos. Então, tudo Deus fez pensando em nós, e nós precisamos ser organizados. Então, veja como Deus é organizado. Nós olhando para a organização divina, nós podemos também se organizar. Então, uma pessoa desorganizada é uma pessoa que está fora dos padrões divinos. Então, nós precisamos ser organizado com a nossa vida, organizado com nossos afazeres, com nossos compromissos. Tudo precisa de organização. Então, isso é muito sério. Vamos lá. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, tá vendo? Para que haja luminares em a terra. E assim foi. Então, Deus fez tudo com um propósito, tudo com a finalidade. Né? Para iluminar a terra, o céu não precisa disso aqui. O céu dos céus, ou o terceiro céu, não precisa. A habitação de Deus não necessita. O objetivo aqui do segundo e do primeiro e do segundo céu foi para o bem do ser humano. Então veja que se o sol não tivesse o sol, a terra congelava. Então o sol está sempre aí fazendo a sua função, a lua também a sua função. Isso é muito glorioso e a gente glorifica a Deus por tudo isso. E a gente, quando observa o salmista aqui glorificando ao Senhor, a gente fica também maravilhado. Então fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Um propósito de alumiar a terra. E que esse propósito era só a terra, o foco era a terra? Não, era Deus pensando nos seres humanos. Vamos agora para o terceiro céu, que está no terceiro ponto aqui do primeiro tópico. O terceiro céu. O terceiro céu, mencionado por Paulo em 2 Coríntios 12, é onde habita Deus, seus santos anjos e os santos que já partiram. Então aqui nós já temos a descrição e a coisa que sabemos, e a Bíblia reafirma que a habitação de Deus, onde os anjos habitam e onde também os santos que já partiram estão lá. A partir da ressurreição de Cristo, os santos passaram a habitar
no céu, porque antes não era lá a sua habitação, antes era no Hades, no seio de Abraão. Agora passaram a habitar no céu. Glória a Jesus. Mas sempre lembrando que o céu é um lugar dinâmico, ativo. Veja que os anjos estão sempre em funções, está obedecendo às ordens de Deus. Sempre nos traz à memória quando Daniel orava, Deus envia Gabriel, é impedido pelo príncipe da Pérsia, ali uma metáfora para entendermos uma figura de linguagem, para falar do reino das trevas. E foi impedido, e Deus envia agora Miguel para guerrear. Então veja que no céu existe uma hierarquia, que cada anjo tem a sua função, o mensageiro, aquele que foi enviado para guerrear. Maria está desposada com José, Gabriel vai lá, fala com ela e diz que ela seria o canal para que o Filho de Deus viesse ao mundo para redimir a humanidade. Zacarias está oferecendo sacrifício, o ser celestial aparece e diz para ele que Isabel ia engravidar, que a esposa de Zacarias ia engravidar. Então os anjos estão sempre, podemos dizer, em exercício, sempre trabalhando. Lembra também do pai, da mãe de Sansão, aquele ser celestial veio e conversou com ele, ali uma alusão ao próprio Senhor. Então o céu é um lugar dinâmico, vamos lá, o céu está sempre em atividade. Vamos continuar aqui, né? Assim, dizer que Deus habita nos céus não significa que ele esteja contido nos céus. O céu é tão somente o seu lar, seu centro de operação, o seu quartel-general. Salmos 11, verso 4. Então, o céu não é o lugar, podemos dizer, que Deus está fixo ali. Então, nós temos... O céu não contém Deus, podemos dizer, esse céu aqui, mas é o lugar da sua habitação, seu quartel-general, seu centro de operação. É isso. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. É isso que queremos falar. É onde fica seu trono, onde ocorre a mais perfeita adoração à sua pessoa. O céu é onde está o trono de Deus, onde ocorre a mais perfeita adoração a Ele. Não, aqui nós o adoramos, mas às vezes a adoração aqui não é tão perfeita como lá no céu. É por isso que nós precisamos estar preparados, recebermos um corpo adequado para o lugar em que vamos habitar, para adorarmos a Deus em perfeição, né? Em toda perfeição, porque aqui o adoramos, mas temos as nossas fraquezas, temos as nossas dificuldades. Existem tantas coisas, não é, que pode impedir de nós verdadeiramente adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que Jesus vai dizer àquela mulher, adorai ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Nós precisamos adorar Ele também em espírito e em verdade. Porque se tiver alguma coisa impedindo, pode haver um impedimento na nossa adoração de várias maneiras. Lembra de Caim? Houve um impedimento na sua adoração, porque não estava de forma adequada. Mas quando chegarmos no céu, é o lugar de perfeita adoração. Então, neste sentido, dizemos que o céu é o lugar da sua habitação, falando nesse contexto. Agora vamos para o segundo tópico, porque as horas ali estão correndo. Para o segundo tópico, o terceiro céu. E aqui já vamos agora falar um pouco sobre esse lugar, dessa habitação de Deus, esse terceiro céu, o lugar para onde vamos, né? Os crentes, ao ser arrebatados, irão para lá. Então falamos aqui do primeiro, do segundo, mas o nosso foco aqui é o terceiro. Vamos lá? Lugar desejado pelos crentes. Esse lugar é um lugar que precisa ser desejado por todos nós, servos de Deus. Como crente, tudo que nos é precioso está no céu. Então, como servos de Deus, tudo que nos é precioso, o que nos espera e o que temos de mais precioso não está aqui nessa terra, está no céu. Está nos aguardando lá no céu. Então precisamos ter isso em mente, né, para não ficarmos apegados com nada daqui, porque o que é de mais precioso nos aguarda lá na glória. O Pai está lá. É isso, o Pai está lá. É por isso que Jesus ensinou a nos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Jesus vai ensinar o discípulo a orar e dizer, quando orar, diga Pai Nosso. Primeiro, o Pai não é só seu, é de todos nós. Mas Pai Nosso o quê? Que está no céu. Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. E como é que o nome de Deus pode ser santificado e glorificado aqui na terra? Por meio da minha e a sua vida. Então, é essa ideia, santificado seja o teu nome, que o nome do Pai Celestial, que se encontra nos lugares celestiais ou no terceiro céu, seja glorificado por meio da nossa vida aqui. Porque quando nós, muitas das vezes, erramos, saímos da presença ou gera escândalo, o nome de Deus não é santificado em nossa vida. Então, Deus é santo, nada mancha a sua pureza. Mas, quando nós erramos, o nome de Deus deixa de ser glorificado em nossa vida. Então, santificado seja o teu santo nome. E diz a tua vontade assim na terra como no céu. Então, vamos adiante. O próprio Jesus encontra-se à direita do Pai. Fato. Estevão viu ele à direita do Pai. Hebreus 9, 24 diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então ele não entrou no céu, como diz o escritor aos Hebreus aqui, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, ou que era a figura do verdadeiro, mas ele entrou verdadeiramente no lugar santo. Foi para perto de Deus, intercede por nós lá. Tanto o Espírito Santo quanto Jesus intercede por nós. Eles são semelhantes. Nós falamos de uma lição falando sobre eles, são iguais, né? E Cristo intercede por nós, comparece por nós, se compadece por nós perante a face de Deus. Somos apresentados no céu, nosso nome é citado no céu. Nosso Salvador, portanto, também está no céu, onde intercede a nosso favor. Hebreus 7, 25. Então, além de se compadecer de nós, e isso é algo glorioso, porque nós não merecíamos, mas ele se compadeceu de nós, teve misericórdia de nós, não é isso? Teve misericórdia das nossas vidas. E, além do mais, intercede por nós. Porque existe um acusador. A Bíblia em Apocalipse fala que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. E Jesus é o nosso advogado por excelência. 1 João 2 e 1. Filhinhos, não peque. Conselho de João ali é que não peques. Mas se caso se pecar, fique ciente que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, intercedendo por nós à direita de Deus. Segundo ponto, lugar onde estamos que já partiram em Cristo. Muitos irmãos e irmãs em Cristo já se encontram no céu. Hebreus 12, 23 diz que quando nós voltamos para Deus, chegamos à universal assembleia e à igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Então, vai chegar o momento que nós reunimos aqui embaixo. Veja que há a igreja local e a igreja universal. A igreja universal é aquela que fala a igreja do mundo todo, de todas as pessoas, de línguas, nações. Isso é a igreja universal. Mas nós se reunimos hoje em uma igreja local, onde nos encontramos. Mas quando nós chegar no céu, nós vamos reunir uma assembleia geral. Todos os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as nações, vai encontrar festivamente no céu, adorando o nome santo do Senhor. Então observe, os nossos amados irmãos, na mesma fé, estão lá aguardando o arrebatamento. Então esses irmãos que partiram estão aguardando o arrebatamento, porque todos vão arrebatar. Já falamos nisso. Cristo não voltou ainda para essas pessoas. Isso vai voltar para todos, tanto os que morreram quanto os que estão vivos aguardando o arrebatamento. Então vai voltar para todos. Então todos os crentes falecidos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, encontrar-se agora no céu. Encontra agora no céu, aguardando também o arrebatamento. Terceiro ponto. Nosso nome está registrado lá. Então, em Lucas 10 e 20, observe que os discípulos saíram em uma missão,
ao voltar, trouxeram um relatório de como foi a missão, e eles ficaram maravilhados com o que ocorreu, principalmente quando ele falava em nome de Jesus, os espíritos imundos saíam em retirada. Jesus disse a eles: olha, muito bem, não alegrai-vos antes, porque não vos alegrais porque vos sujeita os espíritos imundos. Alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Sabe por quê, irmãos? Dons não é salvação. Pessoas, no capítulo 7 de Mateus, versículo 22 e 23, diz que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, arrastou multidão, fez tanta coisa. Mas Jesus vai dizer: eu não conheço, porque vocês praticaram a iniquidade. O nome de Jesus tem poder e ele faz grandes coisas. Só que Jesus disse: olha, o melhor de tudo isso é saber que o vosso nome vai estar escrito no livro da vida. O melhor de tudo isso é a certeza da salvação. Amém? Ponto 4. Então vamos lá. Nossa pátria está no céu. Então, o apóstolo Paulo é enfático quando diz que o céu será nossa eterna morada. Filipenses 3:20, onde lemos aí no texto áureo. Então, observe, o céu é nossa morada. Em outras palavras, o céu é o nosso lar. Somos apenas estrangeiros e peregrinos na terra. Nossa verdadeira riqueza está no céu. Então, o nosso lar é o céu, a nossa eterna morada, é para lá que vamos. A nossa riqueza está lá. Então, por mais que você tenha bens materiais e riqueza, não se apegue, porque isso vai ficar aqui. Para onde vamos, não vamos levar nada. Paulo diz isso em 1 Timóteo 6 e 7. Fique sabendo que de onde viemos, nada trouxemos. E é bem verdade que para onde vamos, também nada levaremos. Jó vai dizer assim: eu nasci nu e voltarei nu para onde vim. Quer dizer, eu não trouxe nada de lá, e para onde vou, e vou para lá, também não vou precisar levar nada daqui. Porque Jó tinha perdido tudo. Sua mulher disse: rapaz, tu ainda vai continuar honrando esse Deus? Ele disse assim: olha, fique ciente que daqui nós não vamos levar nada. Então, foi Deus que deu, Deus tomou, seja feita a vontade dele. Então, a nossa riqueza está no céu. E aqui nós precisamos, né, em Mateus 6, 19 e 20, Jesus afirma que o único tesouro que conservamos por toda a eternidade está no céu. Então, a advertência é: não acumulei, ou melhor dizendo, não fique apegado com as coisas daqui, né? Não fique acumulando tesouro aqui, pensando que você vai desfrutar disso por toda a vida aqui, eternamente. Não, isso aqui vai ficar. Agora, o que nós acumulamos no céu, esse permanecerá eternamente. Aqui, no terceiro tópico, nós vamos falar o céu no presente. Então vamos lá. Céu, primeiro ponto, um lugar de bem-aventurança para os que já partiram. Ô meu irmão, com certeza os que estão lá estão vivendo tão maravilhosamente como a Bíblia diz no Apocalipse, que os que partiram descansam das suas obras. Então o céu é lugar de júbilo, lugar de alegria. Se nós tivéssemos uma oportunidade de conversar com alguém que já está lá, com certeza ele diria: olha, não me convide para a terra mais não, deixa eu aqui mesmo. Não é isso? O céu é um lugar real para os que já se encontram com o Senhor. Então, as pessoas que já estão lá, como se diz, não há mais dúvida. Um lugar de grande gozo na presença de Deus. Tito 2 e 13. Lugar de gozo na presença de Deus. Agora vamos para o segundo item do terceiro tópico. Enoque, um tipo da igreja que será levada ao céu. Então observe, Enoque entrou no céu quando Deus para si o tomou. Então, Enoque é um tipo da igreja que será arrebatada. E ele foi tirado. Porque o que nos chama a atenção, que Enoque andou com Deus, né? Ele andou com Deus, obedeceu os princípios estabelecidos por Deus, e ele estava tão perto de Deus que Deus disse: Enoque, vem morar aqui mais eu. Alguém diz assim que a retirada de Ló com sua família de Sodoma
e usa uma expressão, diz que a igreja vai estar tão apegada com o mundo que vai ser preciso Deus arrancar ela. Isso é uma inverdade, é uma heresia contada. A igreja que vai ser arrebatada não é uma igreja que está se relacionando com o mundo. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que anda com Deus, que faz a vontade de Deus. Não caia nesse conto de fada. Então observe, alguns estudiosos vêem nesse arrebatamento de Enoque, antes do dilúvio, um retrato da igreja sendo levada para o céu antes da tribulação que Deus enviará sobre a terra. Apocalipse 3 e 10. Então aqui nós vemos o retrato da igreja que vai ser tirada antes mesmo da ira de Deus que vai ser derramada sobre essa terra. Então a igreja não passará na grande tribulação, ela será tirada antes. Então aqui, de antemão, no arrebatamento de Enoque, nós já temos esse entendimento que Deus tirará da igreja. Então, o arrebatamento de Enoque é assim, antes do dilúvio, traz o retrato da igreja que vai ser tirada antes da grande tribulação. De acordo com vários estudiosos da Bíblia, o Apocalipse 3 e 10 é uma promessa de que a igreja não passará pela tribulação, pois será levada para o céu antes que esse evento se inicie. Então, a Bíblia é clara, e não só uma pessoa, mas os dispensacionalistas que entendem, que são pré-tribulacionistas, entendem que a Bíblia é clara, é enfática em afirmar que a igreja será tirada antes mesmo da grande tribulação. Então, o capítulo 3 e versículo 10 do Apocalipse está claro que a igreja não passará, que ele tirará antes mesmo da grande tribulação. Que a palavra vai estar escrita assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Então a igreja vai ser tirada. A demonstração venho sem demora enfatiza essa ideia. Então eis que venho sem demora, Apocalipse 3 e 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso fala de preparo, precisamos estar preparados. Nós vamos receber essa coroa no céu. Então nós precisamos estar firmes aqui, aguardando Deus a todo momento, para sermos arrebatados, para recebermos essa coroa. Porque só vai receber essa coroa quem for arrebatado, for livre da grande tribulação. Essa não é uma tribulação local, pois envolve todo o planeta. É todo mundo, não é uma tribulação local ali somente para Israel, como alguns pensam. Envolverá todo o globo terra, todo o globo terra. Aqui estão algumas descrições, alguns textos bíblicos aí, os irmãos podem estar conferindo. Terceiro e último ponto, vamos aqui encerrar. Enoque foi levado ao céu pela fé. Servir a Deus é um ato de fé, aceitar Jesus é um ato de fé. Tudo foi pela fé. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, 9, 10, fala que foi um ato de fé, foi de graça, mediante a fé. Então, precisa ter fé. Ele creu em Deus, andou com Deus e foi para junto de Deus. Um exemplo a ser seguido por todos nós. Então, ele andou com Deus. Então, veja, ele creu em Deus, teve fé. Isso é muito interessante. Creu em Deus, andou com Deus e foi para junto de Deus. Então, a ideia é, para irmos para junto de Deus, precisamos crer em Deus, precisamos andar com Deus é obedecer à vontade dEle, fazer segundo a vontade dEle, conforme a palavra dEle, para podermos irmos para lá. Então, continuando aqui, vamos continuar. Imaginemos como deve ter sido difícil andar com Deus durante aqueles anos que antecederam o dilúvio, quando a libertinagem e a violência prevalecia. Enoque é um exemplo a ser seguido. Imagine quanto foi difícil andar em uma época em que a libertinagem estava em evidência, né? Podemos observar aqui, a violência prevalecia nos antediluvianos, era um caos, mas ele viveu uma vida de santidade, não deixou ser levado por essas coisas. Então Enoque é um exemplo a ser seguido. Mas a vida de fé de Enoque não era desenvolvida apenas em devoção particular, pois ele anunciou com ousadia
que Deus viria para julgar o mundo por seus pecados. Então Enoque não vivia uma vida, uma devoção particular. A sua vida devocional não era particular. Enoque anunciou, Enoque pregou, Enoque, por meio da sua vida, ele anunciou às pessoas e disse para as pessoas, ali ele vai descer com seus milhares de anjos para julgar aqueles que não obedecem a sua palavra. Então, antes mesmo do dilúvio, Enoque já havia profetizado que Deus ia julgar aquele povo. Que Deus ia julgar aquele povo. É função nossa, como igreja de Jesus, falar para as pessoas que se elas não quiserem Cristo, elas vão passar por um grande julgamento nessa terra também. E depois serão lançadas no lago de fogo. Então a vida e o testemunho de Enoque nos lembra de que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida e corrupta. Então a vida de Enoque nos traz aqui um alerta que é possível vivermos ou se mantermos puros, viver uma vida fiel em meio a tanta coisas ruins que estamos enfrentando, inversão de valores, declínio espiritual, declínio moral, tantas coisas que estão acontecendo. É possível, é possível. Em meio a um esfriamento de fé, é possível se manter fiel. Glória a Deus, Deus conta com os remanescentes. Deus abençoe a todos, fica todos na paz e uma boa aula em nome de Jesus.